Já deve ter reparado que muitas pessoas estão consumindo agora cerveja sem álcool. Se faz muito tempo que você experimentou, você tem que saber que as cervejas sem álcool de antigamente são diferentes das atuais. Isso se deve pela maneira como eles conseguiram fazer a cerveja sem álcool agora. Antigamente era um processo de fermentação interrompido no meio e por causa disso as cervejas não eram totalmente sem álcool, elas tinham um pouquinho de álcool lá dentro delas. Agora, as cervejas são desalcoolizadas, ou seja, elas são feitas como uma cerveja normal e no final do processo é retirado o álcool por um método de destilação em baixa temperatura. Isso garantiu um melhor sabor nessa bebida sem álcool. E perceber a vantagem do sabor, que as pessoas gostam de beber cerveja, é importante para entender sobre o artigo que a gente vai falar hoje. Como o consumo de cerveja sem álcool pode ajudar na hidratação de atletas. Então veja bem, quando se tem um exercício físico de alta intensidade, os atletas têm um aumento do suor e no suor não sai só água, sai sódio e potássio também. Essa diminuição de sódio e potássio leva a uma piora da performance e leva a uma piora da concentração também. O que ocorre é que na maior parte das vezes os atletas não conseguem se hidratar corretamente, principalmente jogadores de futebol. Então esse artigo aqui, que foi um artigo feito no Chile, pegou alguns atletas de futebol e dividiu eles em 3 grupos. Todos os atletas consumiram num dia 700 ml de água, no outro dia 700 ml de cerveja e no outro dia 700 ml de cerveja sem álcool. E eles foram comparando esses atletas antes e depois de fazer durante 45 minutos uma corrida a 65% da intensidade máxima. O que aconteceu foi que esses atletas suaram, então eles perderam sódio e potássio, e aí quando foi se observar a diferença entre os 3 grupos, se observou que o grupo que consumiu cerveja com álcool tinha uma maior perda de sódio. Por que ocorre isso? Porque o álcool ele inibe o hormônio antidiurético, então o álcool faz com que tenha uma maior diurese. Mas a cerveja sem álcool não ocorreu isso. E ocorreu uma melhora da concentração de sódio e potássio do que comparada com a água. Isso ocorre porque a cerveja tem uma concentração de sódio e potássio melhor do que a água. Nesse artigo aqui, eles utilizaram uma cerveja que tinha 14 mg de sódio e 96 mg de potássio, comparado a 0,03 mg de potássio e 0,06 mg de sódio na água. Então, esse grupo que utilizou a cerveja sem álcool evoluiu com uma melhor concentração de sódio e potássio no sangue e na urina comparado com o grupo com a água. Veja bem, a hidratação com os isotônicos, as bebidas que foram preparadas para isso, é muito melhor, que tem uma melhor concentração de sódio e potássio. A vantagem que uma cerveja sem álcool pode ter é pelo sabor. Então, melhor do que o que um profissional de saúde prescreve para o paciente, na verdade, a única coisa que importa é o que ele consegue fazer. Então, se ele acha o gosto ruim e acaba não utilizando, isso não vai ajudar na prática do dia a dia. Se ele gosta do sabor e aumenta a aderência, isso pode ser útil. E lembra que essa bebida, a cerveja sem álcool, continua tendo carboidrato. Isso pode ajudar ou atrapalhar a performance se você quiser perder peso ou até preservar o peso que você tinha antes. Gostou? Manda pergunta pra gente, vai ser um prazer debater. Vejo vocês aqui no Instagram ou então no YouTube, @Dr. Giorelli. Até a próxima!